pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos em um novo episódio do podcast As Pracinhas e neste episódio a gente vai falar sobre dois espaços públicos da capital paulista, né? A Praça da República e o Largo Ana Rosa. Essas praças, né, elas têm acesso através de estações de metrô, né, localizadas no entorno dessas praças. E a gente traz, né, como convidado o arquiteto Marco Chioto. É Marco Chioto? É Marcos, tá errado aqui. Marcos Chioto, isso. Para a gente poder conversar a respeito desses espaços. Marcos, se apresenta aí para o pessoal, né? Vamos começar essa nossa conversa, vai ser bem bacana. Então, tudo bem, Mauro? Obrigado pelo convite de participar aqui para conversar com você. Eu sou arquiteto urbanista, né? Moro na cidade de São Paulo, capital. Eu nasci na Grande São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, que é aqui perto, e moro aqui em São Paulo já tem mais de 20 anos, né? Desde que eu fiz a faculdade aqui em São Paulo também. Eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz a graduação e pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daqui, e trabalho desde que eu me formei em 2008. Desde que eu me formei, eu trabalho principalmente com urbanismo, com projetos urbanos, principalmente ligado a transportes, mas planejamento urbano no geral. Eu vou acabar falando bastante de metrô, que eu acho que é o meu tema principal de pesquisa, mas vou falar um pouco da cidade em geral, mas também tentando focar mais na minha vivência da cidade, nesses dois lugares que eu trouxe para a gente conversar, são lugares que eu circulo bastante, assim, que eu tenho já uma história com esses espaços. Vai ser uma conversa bem bacana, porque eu também, minha formação profissional é dentro do planejamento urbano, né? Mas mais voltado para os espaços públicos, então acho que a gente vai poder trocar bastante figurinha. Bom, Marcos, uma coisa que eu fiquei bem curioso, né, com relação aos espaços que você trouxe para a gente poder conversar, né, é tentar inseri-los, né, dentro da cidade de São Paulo, né. Por exemplo, eu sou uma pessoa que visitei São Paulo acho que umas 2 vezes. E São Paulo é quase um mundo, né? Você entra lá e é um conjunto de bairros, um conjunto de estruturas, né? Que para quem não é da cidade, né? Fica um pouco confuso, né? Como é que as coisas estão organizadas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a cidade, né? Fizesse um pequeno resumo e também, né? Contextualizasse os bairros da República e Vila Mariana dentro da cidade, né? Porque são os bairros onde essas praças estão localizadas, né? E a relação dessas praças, né? E as estações de metrô que estão localizadas nelas com o restante da cidade. Eu sei que é uma tarefa um pouco difícil, né? Fazer esse resumão, mas acho que como você já mora aí um tempo, você vai conseguir traduzir isso para as pessoas que não conhecem bem a cidade ou que não moram aí. Vamos tentar, né? Como você falou, é uma tarefa difícil. Acho que eu conseguiria ficar falando 2 horas só sobre essa questão. Vou tentar resumir bastante. Uhum. A cidade de São Paulo já tem uma primeira questão que ela é a maior cidade do Brasil e é uma das maiores metrópoles do mundo, né? Geralmente está nos top 10, sempre varia, assim. Agora a China, né? Muitas cidades cresceram, passou à frente. Eu não sei se São Paulo ainda está no top 10, mas já esteve no top 5 maiores cidades do mundo uns anos atrás. Então, assim, estamos falando de uma metrópole gigantesca, né? Mesmo as maiores metrópoles brasileiras ainda são menores que São Paulo. E tem um problema já que é São Paulo município, que é a cidade com a prefeitura e tal, e São Paulo metrópole, né? Quando eu falei que eu sou de Mogi das Cruzes, é Grande São Paulo que a gente fala, né? Região metropolitana de São Paulo. Então, a cidade São Paulo, município, é uns 11 milhões de habitantes. A metrópole São Paulo é uns 21 milhões de habitantes. É disso que a gente está falando. Então, por que eu estou falando isso? Porque a República, a Praça da República e o bairro República é um bairro bastante central. É o centro mais antigo da cidade. Vila Mariana já não é centro. É o bairro é um dos bairros que eu mais morei em São Paulo, é onde eu moro atualmente. E é um bairro já um pouco fora do centro, mas falando em termos metropolitanos, ele é bem central. Mas não é o centro antigo, né? A República está bem no centro mais antigo. O pessoal chama de centro novo, porque tem o centro mais antigo, que é principalmente a Praça da Sé,
e o entorno das praças São Bento, Carmo, tem algumas igrejas mais antigas, e a Praça da República já é um centro novo, que já é São Paulo do século XIX, assim. Já é quando São Paulo começa a crescer e tudo mais. Mas hoje, falando em termos globais, é centro, é bastante central. Então, a Praça da República e o metrô República, que está na praça, são uma área bem comércio central, bem área de serviços, muitos escritórios. Era uma região muito de serviços públicos e de empresas no geral, hoje já não é mais, né? E a Vila Mariana e arredores ainda tem bastante comércio, mas já é um pouco mais residencial, já tem uma característica diferente. Tá. Então, quer dizer, a Praça da República é uma praça muito mais movimentada, muito maior, de uso muito mais intenso. Até acho que a gente vai acabar falando mais dela, porque ela tem mais coisas acontecendo, enquanto a Vila Mariana tem algumas áreas do bairro que são mais pacatas, apesar de ter um movimento grande também. Mas são lugares bastante diferentes da cidade. Você falando isso, né? Por exemplo, você falou do centro mais antigo, do centro antigo, né? Quando eu fui a São Paulo, né? A primeira vez que eu fui a São Paulo foi numa viagem de estudo da minha faculdade, né? Eu fiz UF, né? Lá em Niterói. E os professores falaram, né? Que São Paulo tem vários centros, né? Ela foi meio que produzindo esses centros e depois abandonando esses centros e criando outros centros, né? Então, a história dos bairros, né, da cidade de São Paulo é uma coisa bem, bem interessante. Com relação a esses bairros, né, que é o bairro da República e Vila Mariana, tem alguma coisa na história deles que pode ajudar a gente a entender, né, como é que esses espaços se configuraram? Acho que dá para ler de várias formas, assim. Esse centro novo, quando a gente fala, né, que a República seria, acho que o símbolo desse centro. O próprio nome, né, Praça da República, já mostra que vem num segundo momento da história brasileira, né, que a gente já está falando do final do século XIX. A praça teve outros nomes antes, né, mas o fato dela chamar Praça da República, já acho que desde o começo do século XX, já mostra que ela está marcando um momento novo da história do Brasil, assim, e também porque é uma praça que não está em torno de uma igreja, ela está em torno de uma escola. Então já é um outro momento de instituição, né? Enquanto o centro antigo está muito em volta das igrejas. Então isso já tem uma diferença. Outra característica que eu acho interessante é que o Largo Ana Rosa, que a gente vai falar, sim, ele não é uma praça como essas praças do centro, no sentido de praça de centro de bairro, né? Um dos interesses de trazer o Largo da Ana Rosa é porque essa região da Vila Mariana não tem um centro como é um bairro tradicional, não tem uma igrejinha, não tem uma praça central. Existe um metrô Vila Mariana que está num terminal de ônibus que nem tem uma praça lá, e existe esse metrô Ana Rosa que está no mesmo bairro, que tem esse larguinho onde tinha uma instituição de ensino, que não está mais, né? Ela já não existe desde o começo do século XX, se eu não me engano, e é uma pracinha assim, não tem a mesma cara. Toda essa região da Vila Mariana, para a gente localizar um pouco também no tempo, não sei se vocês estudam isso, mas aqui em São Paulo a gente estuda bastante a Casa Modernista do Warszawski, né? Aquele arquiteto, que ele era russo, depois passou pela Itália e veio para o Brasil. Ele é um dos primeiros modernistas do Brasil, né? Ele tem uma casa famosa que é a Casa da Rua Santa Cruz, que ele constrói em 1927, por aí, eu não lembro o ano, é um pouco depois da Semana de Arte Moderna. Sim. E é uma casa que fica no bairro da Santa Cruz, que é na beirada da Vila Mariana. E ela tá lá ainda, dá para visitar, eu já fui várias vezes. E ela era fora da cidade na época. Então, a gente tá falando que em 1920, Vila Mariana era o final da cidade. É um pouco essa escala de coisa que a gente tá falando, né? Então, quer dizer, a cidade de São Paulo cresce muito na metade do século XX. Então, é um bairro muito mais recente. A Vila Mariana também tá mais ou menos na ponta da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista, ela começa na região do Paraíso, que é logo ao lado da Vila Mariana, e vai até o sentido Consolação ali, que o pessoal chama de Cerqueira César, né? Na Rua da Consolação. Então, a Avenida Paulista, acho que ela é aberta em 1900, e ela cresce nesse período dos anos 20 também. E então, já é essa ocupação mais do século XX, ou seja, é tudo muito mais recente, né? São Paulo é
uma cidade que até a virada do século XIX-XX era uma cidade muito pequena, muito provinciana, que tinha sua atividade, tinha questões, mas era tudo muito menor. Ela dá uma explosão no século XX e cresce muito mais. Então ela tem, comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro, né, ela tem muito menos história antiga, edifícios antigos, remanescentes, e o pouco que tinha foi muito apagado também, foi muito substituído, né? Isso é uma característica muito de São Paulo. Essa é uma palavra boa para poder marcar, né? Porque no Rio a gente até estuda alguns arquitetos paulistas, né? Mas a gente estuda mais os arquitetos da cidade do Rio, né? E outros arquitetos também. Em Minas eu vejo que aqui na UFMG o pessoal também estuda muita coisa com relação às cidades mineiras, né? A Ouro Preto, Mariana, né? E os arquitetos também daqui. Eu vejo, né, essa coisa da cidade de São Paulo, né? Ela é uma cidade que acabou demandando muito mais substituições do que as outras cidades, né? Eu vejo o Rio e Belo Horizonte, né? As cidades tiveram substituições, tiveram perda no seu patrimônio cultural, né? No patrimônio edificado. Mas eu acho que talvez São Paulo tenha sofrido mais com isso, né? Em função de que São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Então, e eu acho que talvez esse processo de substituição ele se tornou mais impositivo, né? E essa mudança desses centros, né? É uma característica, né? Da cidade acompanhar um pouco a dinâmica do que está acontecendo no momento, né? Dela se adaptar, né? Ao seu tempo, né? Então, por exemplo, até indo para os espaços que a gente vai discutir, né? A própria Praça da República já teve muitos nomes, né? Então, quer dizer, a cada momento, né, esse espaço ele foi mudando, né? E se alterando. E aí, eu fazendo uma pesquisa, né, vi que alguns textos falam da ligação desse centro velho com o centro novo, né, a partir, né, de uma valorização e da construção do viaduto do Chá. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque é interessante até contextualizar, né, a Praça da República com essa estrutura da cidade. Sim, sim. A Praça da República e o Centro Novo, quando a gente vai demarcar eles no espaço, o que marca isso é a travessia do Vale do Anhangabaú, né? O centro antigo está a leste do Anhangabaú, o centro novo está a oeste do Anhangabaú. Então o Anhangabaú ele era um rio que hoje está canalizado, hoje tem lá uma praça, um parque. Tanto o Vale do Anhangabaú quanto o Viaduto do Chá são imagens bastante famosas de São Paulo, né? Quando o pessoal mostra o centro, assim, com frequência mostram o Vale e o Viaduto e o Teatro Municipal que está logo ao lado, assim. Então eles são um marco desse pulo. Quer dizer, o Teatro Municipal é logo atravessando o Viaduto do Chá e se você seguir em frente você chega na Praça da República. Então essa é a imagem desse centro de São Paulo. O Teatro Municipal, acho que muita gente já deve ter visto, ele é bastante parecido com o Teatro Municipal do Rio, tem a mesma cara de Teatro de Ópera de Paris. Ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais simples, mas é a mesma referência estética. Outra coisa também, falando em termos de arquitetura, é que na Praça da República, de frente para a praça, tem um edifício que chama Edifício Ster, que ele também é outro marco famoso da arquitetura moderna, e ele é de um arquiteto carioca. Então, só para aproveitar também para quem eventualmente tem mais referência do Rio, é do Álvaro Vital Brasil, né? Que ele, por algum motivo, fez alguns projetos em São Paulo, e esse prédio é dos anos 30, ele é um prédio bastante, para os arquitetos, é bastante icônico. Hoje em dia ele passa um pouco batido, porque é um edifício moderno simples, assim, mas ele é bonito, tem um edifício bastante marcante. Mas é meio dessa mesma época também. Essa travessia do Vale é bastante importante, né? Para quem quiser entender sobre a história de São Paulo, o centro de São Paulo, o Vale do Anhangabaú é uma referência importantíssima, porque ele faz o cruzamento norte-sul do centro e ele até hoje é o principal eixo norte-sul, né? A partir dele, mais ou menos ao lado do Vale é que passam a primeira linha do metrô, que é a linha norte-sul. Então, o viaduto de Chá é um momento importantíssimo, assim, essa travessia. E aí teve mais de um viaduto, né? Esse que foi construído, se eu não me engano, é o segundo. Foi construído, antes teve um de estrutura metálica, esse outro é de estrutura de concreto. No mesmo local? Foi logo ao lado. Em algum momento os dois coexistiram, fez um e demoliu o outro.
Mas é praticamente no mesmo local. E tem um outro viaduto importantíssimo que é paralelo a esse, um pouquinho mais para norte, que é o viaduto Santa Efigênia, que Sim. por algum motivo do chá é mais famoso, porque acho que está mais no centro, mas Santa Efigênia também é muito bonito. Ele tem uma estrutura metálica que foi importada, se não me engano, da Bélgica, tem um desenho um pouco quase Art Deco, assim, ele é bem bonito também. E marca muito a região da Santa Efigênia, que é quase o final do centro, já indo para a Luz, né? Região do Parque da Luz, da Estação da Luz. Mas esse centro novo é onde está essa Praça da República, então marca esse momento. O Teatro Municipal como um símbolo, né, da São Paulo se modernizando e trazendo óperas Se e tudo mostrando para o mais. mundo, né? É um pouco disso, né? Estamos acompanhando as novidades, né? Exatamente. Porque até então o Rio era capital cultural e São Paulo era uma província, assim. Então dizem que a semana de 22 que aconteceu nesse Teatro Municipal, na Semana de Arte Moderna, era uma tentativa de dizer assim, nossa, só como a gente tá antenado, e tinha gente realmente muito antenada, né? O Mário de Andrade era um cara assim, brilhante, mas a cidade em si mesmo era uma coisa muito provinciana ainda, assim, ela vai se provar mesmo enquanto uma capital, assim, cultural, assim, já na metade do século, né? Tem toda uma questão, assim, de história mesmo, de comunicação com outras cidades e com o exterior, que São Paulo ainda era muito pequeno nessa época. Legal. É bom ouvir você falar, né? Porque a gente começa a entender o espírito da construção desses bairros, né? E desses equipamentos que são importantes, né? Para poder fazer a ligação da cidade, né? Com seus locais de referência. E aí quando a gente pega, né, a Praça da República, né? E depois desse contexto que você traz para gente, uma questão que para mim é mega importante, né? É entender como é que a praça atende a população, né? Quais são os usos que a praça disponibiliza para o povo, né? Qual tipo de espaço, né? Qual tipo de público que usa a praça, né? Se são realizados eventos, manifestações no local. É uma questão que pelo menos aqui no podcast, a gente sempre está reperguntando, né? Sempre reexplorando, porque o espaço acaba sendo um suporte para esses usos, né? Então, com relação à Praça da República, você tem alguma experiência, lembra de alguma coisa com relação a isso? Sim, na verdade acontece muita coisa lá. Além de ser uma praça bastante grande, ela tem, assim, jardins, ela é ampla, né? Tem uma área grande. Ela também tem muito espaço em volta. Ela está numa encruzilhada assim de vias de grande porte. A frente dela, a gente pode dizer assim, é a Avenida Ipiranga. E a Avenida Ipiranga é quase uma continuação da Rua da Consolação que leva até a Avenida Paulista. Então, ela está num eixo assim, de grande circulação. É uma via bastante larga, passa muito ônibus, etc. E ela está muito próximo do famoso cruzamento da Ipiranga com a São João, lá da música do Caetano Veloso. Quer dizer, poucos quarteirões depois dela você encontra a Avenida São João, que é uma outra via muito importante do centro também, né? Então ela está num local assim de grande movimento. Muito perto dela, atrás dela, tem o Largo do Arouche, que é um larguinho bem menor, que alguém deve ter ótimas histórias lá, porque já é uma região um pouco mais residencial. Eu não sei se você tem essa referência, mas para mim o Largo do Arouche sempre lembra o programa Sai de Baixo lá da TV Globo, que é como se fosse uma beirada do centro meio decadente, assim, mas ainda residencial. Aí tem uma coisa um pouco já dessa vida do centro, um pouco, tem uns barzinhos, umas baladas, é um point assim, de bares LGBT, e é um lugar um pouco perigoso, mas também ainda é aconchegante, assim, é um lugar muito interessante. Então é quase que dali para lá começa a acabar o centrão, né? E a Praça da República está no meio de tudo isso. Então, ali, além do movimento do dia a dia ser muito intenso, pelo próprio metrô que está logo embaixo da praça, né? E lá passa hoje 2 linhas de metrô, a linha amarela e a linha vermelha, então é uma estação muito grande, muito movimento. Ali em volta já foi uma região de muito comércio, hoje ainda existe, mas reduziu um pouco. Mas era uma região muito intensa de comércio e serviços. Tinha muito escritório, banco, agências de turismo, tem um monte ainda que sobrou por ali, tem livrarias antigas, tem muita galeria. Ali é muito a região das galerias comerciais do centro, que é uma coisa muito característica dessa região. Tem os calçadões e tem as galerias. Então tem a famosa galeria do rock, tem outras galerias de
cruzar a quadra inteira. Você consegue cruzar umas 3 quadras por dentro pelas galerias de lojas. Não, isso é ótimo. Tem toda uma região de calçadões antigos, que foi uma coisa feita já na década de 80 também, que é muito interessante. Lá perto, hoje tem o Sesc 24 de Maio, que é um Sesc relativamente novo, acho que faz alguns anos, não tem 10 anos que inaugurou, mas é bastante movimentado. E aí, além disso, por essa localização, ali acontece muita coisa. Por exemplo, já teve aniversários da cidade de São Paulo, em que a comemoração foi ali na esquina da São João com a Ipiranga, que é um lugar icônico da cidade. Então eles montam um palco, fecham a rua, e ali a Praça da República é um dos principais pontos de acesso. A gente tem, né, todo ano a virada cultural, já tem acho que uns 20 anos que tem, né, que é um... Não sei se isso existe em outros lugares do Brasil, eu sei que no estado de São Paulo existe, né? Existe, aqui em Belo Horizonte também tem. Ah, que legal. Né, aquele 1, 2 dias que você vira à noite e tal, e é muito intenso no centro. Acontecem coisas em outras áreas da cidade, mas no centro é onde começou, né? Então, tem em todo o centro, o Vale do Anhangabaú sempre tem shows, mas a Praça da República sempre é um lugar também que tem muito show. Ela tem bastante espaço para isso, então já teve shows muito grandes ali, tanto na praça quanto nos arredores, né? Muito próximo da praça, tem vários edifícios icônicos, né? Eu falei do Ster, que não é tão famoso, mas, por exemplo, Copan, acredito que todo arquiteto já ouviu falar, né? Uma das principais obras do Niemeyer em São Paulo, talvez junto com o Conjunto do Ibirapuera, alguma coisa assim. O edifício Itália também está ali perto, o Hilton Hotel, são vários edifícios icônicos. Tem um outro do Niemeyer também muito próximo da praça, que é o edifício Eiffel, que é menos famoso, mas está mais perto até da praça. Então, eu tô lembrando disso agora porque eu já vi shows ali em frente ao Copan, então eu tava, sei lá, 2 quarteirões da Praça da República, cheguei pelo metrô República, fui até a frente do Copan, teve um show do Paralamas de Sucesso no meio da rua, assim. Sabe, assim, tem esse tipo de uso que acontece bastante. O fato dela estar no final da Rua da Consolação também faz com que muitas manifestações ou muitos eventos acabem ali vindo da Avenida Paulista. Porque às vezes você sai da Avenida Paulista, muitas vezes ou do MASP ou da esquina da Paulista com a Consolação, desce a Rua da Consolação e chega na Praça da República e encerra. Então, geralmente, a parada LGBT, né, ela costuma acabar por ali. Ela começa no MASP, às vezes um pouco antes, e caminha até lá. Eu já acompanhei algumas vezes. Protestos vários acabam por ali. Então, manifestações, sei lá, Marcha da Maconha, protestos de estudantes pela tarifa, coisa assim, com frequência acabam por ali, que é quase que o ponto final da descida para chegar no centro. E é bom porque terminando ali você já tem uma estação de metrô disponível para você poder ir para qualquer parte da cidade, né? Não, e tem uma vida intensa ali na região que geralmente aí acaba, aí o pessoal já dispersa, já vai para um barzinho comer alguma coisa, beber, sabe? Assim, tem coisas acontecendo por ali. É um bom ponto de parada. Uma vez eu peguei uma manifestação que ia para o outro lado, e acabou no meio da Marginal Pinheiros, no lugar não tinha nada, a gente foi embora, foi um puta perrengue, umas coisas meio sem sentido. Ali é um lugar que faz mais sentido, assim, de termos de movimento. E tem muitos outros usos, assim, tem uma feirinha lá que acontece, eu acho que é semanal, que é feira de artesanato. Quando tem carnaval, por exemplo, ali eles montam um ponto de apoio que distribui água, coisa assim, sabe? Bota coisa de primeiros socorros. Tem uma coisa muito engraçada, que apesar de ser uma praça muito metropolitana, ela tem um coreto, e não tá aquelas maravilhas, nunca vi ter um evento no coreto, mas sei lá, já é um daqueles lugares que às vezes você tá na praça com os amigos, você para e senta no coreto e fica ali conversando, assim, sabe? Sim. Deve ter evento de vez em quando, eu nunca vi. Ao mesmo tempo, por ser muito central, tem gente morando na praça, tem um certo perigo ali, não é um lugar assim que eu recomendo para todo mundo sair passeando, assim, se vier uma família, se vier pessoas que não conhecem São Paulo, eu não vou falar sai passeando ali sozinho, que eu acho que não é muito seguro. Não é muito seguro, né? Eu já tive um episódio de ser assaltado na praça, sendo que eu já transitava ali há muito tempo, mas era um dia assim que estava super chovendo, estava bem escuro, e eu resolvi cruzar a praça por um canto menos movimentado, que aí eu aprendi já a não fazer mais isso. Você anda pela área mais movimentada. Era aqueles lugares que quando eu passava normalmente não dava nada. Me levaram um celular velho que já também não foi uma grande perda,
mas tem toda a questão do susto, não sei o quê. Tipo assim, quando você me falou da Praça da República, eu fui logo fazer uma visita virtual pelo Street View, né? E aí, né, uma das coisas que eu notei é que a praça, ela tem esse caráter muito de praça de centro, né? Que é uma praça que você tem alguns jardins, né? Você tem uma arborização que é importante, mas ela é uma praça ela é uma praça com os usos mais para esse tipo de coisa que você acabou de falar mesmo, né? Para manifestações, para aglomerações, né? Ela, por exemplo, ela não é uma praça que dentro dela tem uma área de playground, né? Ela até tem alguns elementos paisagísticos, né? Como um pequeno lago, né? Tem uma ponte que acontece ali, mas ela é uma praça menos acolhedora, né? Para uma diversidade maior de pessoas, né? É uma praça que recebe esses eventos e ela é uma praça meio que de centro mesmo, né? De centrão, né? No Rio de Janeiro tem algumas assim, né? Aqui em Belo Horizonte também tem. Uma outra coisa que eu notei, que eu me preocupo bastante, é com relação à questão das edificações dentro da praça. Eu vi que tem a escola infantil, tem um posto policial lá dentro, né? Você acabou de citar o Coreto. Esses espaços, eles inicialmente não estavam ali, né? Você tem memória do que aconteceu para eles serem implantados? E uma outra coisa, né? Eu vi que a escola infantil ela é toda cercada. Ela até tem um playground infantil dentro do cercamento, né, da escola infantil, mas no espaço da praça mesmo não tem esse playground, né? Então, tipo assim, é um playground que atende exclusivamente a escola e a gente entende que isso é importante, mas eu não consegui ver se a escola, por exemplo, como em algumas situações, né, a escola utiliza esse espaço público, né? Porque tem muitas situações que às vezes você tem uma escola infantil próximo de uma praça, e aí às vezes a escola infantil utiliza a praça porque às vezes tem equipamentos que dão suporte para a atividade das crianças e tudo mais. Então, foram umas coisas que veio na minha cabeça, né, quando eu fiz essa visita no Street View, né? Então, sim. Eu vou tentar. Você fez muitas perguntas muito interessantes agora. Não vou conseguir responder tudo. Não, tá ok. Sobre os usos da praça em geral, assim, com certeza, por ser uma praça muito central, tem um uso um pouco pesado, né? Às vezes, assim, ela não tem, ela pode ser menos acolhedora do que parece, né? Ela tem um desenho até bonitinho e tudo, mas por exemplo, tem outras praças no centro que eu acho que são mais acolhedoras. Ainda que sempre vai ter alguém sentado lá fazendo hora, mas ela é um pouco agitada, né? Tem uma praça bem lá perto também, no sentido um pouco perto já indo para o Teatro Municipal, que é a Praça Dom José Gaspar, que é uma praça mais acolhedora. Ela é menorzinha, ela tá mais fechadinha, assim, ela tá do lado da Biblioteca Mário de Andrade. Lá eu vejo um pouco mais as pessoas parando, mas as praças centrais, de uma forma geral, elas são um pouco hostis, assim, ela não é muito tranquila. Quem tá sempre lá, tá mais acostumado, até senta, de vez em quando eu já fiz isso, mas não é muito. Agora, e aí vem uma coisa que eu acho interessante, né, quando você falou assim, queria conversar com gente de São Paulo, que eu achei que tinha o que conversar, é que eu fico triste, assim, porque eu sinto que São Paulo, no geral, tá desistindo das suas praças, assim. Eu não conheço umas praças em que as pessoas vão e ficam ali sentadas como uma praça de interior, sabe? Na minha vivência de São Paulo, claro, eu vivo mais no centro expandido, quem tá morando mais nas bordas, eu imagino que tenha mais, porque era a minha experiência em Mogi das Cruzes, por exemplo, que é bem borda da Grande São Paulo, que a gente ia pra praça pra ficar na praça, assim, pra ficar sentado conversando, né? Até quando a gente conversou primeiro, né, a gente cogitou falar de Mogi das Cruzes, porque uma outra cidade tem uma cara de interior já, mas como eu já não vivo lá há bastante tempo, eu não sei dizer se isso ainda perpetua, mas na minha adolescência a gente ia pra praça e ficava na praça, assim. E eu tô falando isso porque recentemente eu tive em Curitiba, que é uma cidade muito conhecida pelas suas praças e afins, e apesar de ser uma cidade, né, uma capital movimentada, é uma cidade muito menor que São Paulo. E eu senti que as pessoas usavam mais as praças, né? O pessoal até falava, tá meio perigoso, não sei o quê. Pro meu conhecimento de São Paulo, eu achei uma delícia andar lá. Não senti perigo nenhum, assim, sabe?
tinha, assim, uma outra pessoa com cara de, esse cara tá morando na praça, mas muito pouco. A gente conseguia cruzar mais a praça, sabe? Ficar, por exemplo, a Praça da República, eu conheço gente que não tem coragem de cruzar no meio do jardim. Eu acho tranquilo, assim, mas não é um negócio pra você ficar lá de boa, sabe? Entendi. Então, isso, assim, pensando em São Paulo um pouco geral, eu acho isso um pouco triste, porque mesmo aqui na Vila Mariana, onde eu moro, né, que tem praças menores, de outra escala, eu acho que não tem muito dessa vivência de praça tradicional, assim, isso comparando, né? Até legal você ir comparando depois com as outras conversas com as outras pessoas do Brasil Uhum. que você tem conversado. Nesse sentido, eu acho muito interessante ouvir pessoas de cidades outras, porque eu acho que tem uma grande diferença, assim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque nessa questão das edificações, eu não sei muito dizer sobre a história delas, né? Eu sei que elas vão mudando, vão acontecendo, por exemplo, tem algumas edificações com cara de ser antigas na praça, que é uns quiosquezinhos, deve ser banheiro, coisas assim, que imagino que já estão lá há muito tempo. A escola, por exemplo, tem cara de não ser tão antiga, Uhum. mas desde que eu me lembro ela tá lá. O que eu vi acontecer em muitas praças, e me parece a cara dessa, é que acaba que a prefeitura usa áreas que ela já tinha para construir escola, Uhum. e aí come um pedaço da praça, nesse caso, como a Isso. praça é grande, não comeu um pedaço tão grande, Uhum. mas eu já vi praças que desapareceram, que a praça inteira virou escola. É, Você vai acontece ver muito. nos cadastros o endereço é uma praça, mas a praça não existe mais. Ah, E aí tem uma coisa que é um pouco aquele sonho de arquiteto de a escola vai ficar na praça, as crianças vão brincar na praça, em vez de ter um pátio, né? Isso nunca dá certo. E aí bota grade em tudo, fica essa coisa um pouco segregada, né? Você tem o playground das crianças da escola fechado, uhum. e quem vai na praça não tem acesso a esse playground. Então fica uma coisa um pouco, né? Tem uma relação estranha, né? Podia ser mais amigável, mas eu não sei se naquele lugar cabe. Assim, quando eu descobri que tinha uma escola infantil lá, eu fiquei bastante surpreso. Eu falei, pô, uma escola infantil na Praça da República parece também que um pouco um local inadequado, assim. Eu já vi outras que ficam um pouco melhor. Acho que caberia, sabe? É porque a gente, geralmente quando a gente faz essas discussões, a gente não sabe muito a respeito do público que mora no entorno das praças, né? Sim. Por exemplo, às vezes podem ter famílias, às vezes pode não ter, né? Por exemplo, às vezes o programa que você traz para esses espaços públicos, eles podem estar com uma melhor justificativa, você sabendo o demográfico dali, entendeu? Entendendo como é que a população ali do entorno da praça, sei lá, de um pessoal que mora a 1 quilômetro da praça, né? Como é que tá distribuído, né? Tem mais criança, tem mais pessoa idosa, né? Tem mais pessoas que trabalham. E É. aí na hora que você pode repensar o programa da praça, porque, por exemplo, ali eu não. Eu senti, por exemplo, eu geralmente quando vou numa praça, eu vejo se a praça tem um playground. Por quê? Uhum. Porque geralmente o playground indica que provavelmente pode existir uma demanda ou um uso com relação à questão de apropriação infantil, né? Uhum. Mas eu não tenho certeza, né? Porque essas coisas precisam você precisa entender um pouco isso, né? Sim. É, é, por exemplo, a gente aqui em Belo Horizonte, né, a gente trabalha com diversas praças, né? E aí a primeira coisa que a gente tenta entender é justamente fazer essa pequena leitura do território, né? Porque acaba que se você sai propondo as coisas, às vezes você propõe um playground infantil ou algum outro equipamento por um lugar que não vai ter demanda, né? E aí aquilo ali vai ficar jogado, parado e não tem o devido uso, né? E aí, como você me falou que, por exemplo, a praça é uma praça que tem eventos e que geralmente as manifestações acabam ali, né? Talvez, né, essa informação sirva um pouco para até definir como é que o espaço poderia ser repensado, né? Ou reajustado para acomodar melhor isso. Mas eu sempre faço essa pergunta dos equipamentos, né? Porque não acontece só aí em São Paulo, né? Por exemplo, no Rio acontece muito, e em Belo Horizonte até acontece menos, sabe? Mas essa coisa de, tipo assim, as administrações, elas em vez de desapropriar um imóvel ou tentarem ver um lote público que esteja disponível para poder implantar aquele equipamento, elas vão logo direto na primeira alternativa, que é implantar isso no espaço público. E aí Uhum. eu já venho falando isso há um certo tempo, eu acho que não tem problema você implantar um espaço público numa praça.
contanto que esse não engula a praça, que nem você falou, mas que esse espaço, esse uso seja integrado com a praça, que ele dialogue, né? Porque se você implantar um equipamento que não dialoga com o espaço público, você perde uma área de espaço público, né? E é isso, a gente não é mais difícil a gente gerar mais áreas de espaço público, né? Porque é mais caro, né? Para você desapropriar alguma coisa. E numa cidade, por exemplo, como São Paulo, muito consolidada, por exemplo, o entorno da Praça da República. Como é que você consegue, por exemplo, em outro lugar ali, conseguir implantar uma nova praça? Né? Não dá, né? Porque já tem os prédios consolidados, já tem, né? O custo não caberia, né? Então essa é uma discussão que eu sempre estou muito atento, né? E aí você falando isso, eu vejo que São Paulo também pratica isso, né? E isso é um negócio bem triste, né? Porque quando você ocupa uma área de espaço público, essa área não volta mais, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que eu tinha falado antes, que nas grandes cidades, acho que São Paulo talvez seja o pior caso desses, tem uma certa desistência das praças e do usar o espaço público, né? Ficar na rua, ficar na praça, até pelo medo, pelo movimento muito pesado. E aí isso, eu fico preocupado porque isso é uma desistência que a gente não decidiu isso está acontecendo, né? E aí, se a gente arquitetos que tem que pensar isso, a gente já não usa essas praças, quem que vai brigar por elas, né? E aí, esse trabalho que você falou, né? Da gente tentar segurar elas e usar, né? Eu sinto uma dificuldade muito grande. Acho que a criança é muito evidente porque é um uso mais sensível, né? Você não vai levar seu filho numa praça qualquer zoada. Você quer levar numa praça mais tranquila, que tem, não necessariamente playground, acho que o playground é um bom indicador, mas que tenha gramados legais, bancos legais. Você vê que área para correr, né? Uma área grande para correr, para andar de bicicleta, né? Para ficar sentado na grama ou para brincar, né? A gente vê, por exemplo, que essas praças centrais tem pouco banco, é aquele banquinho que você pega um banquinho e coloca um a cada tanto. Nas praças legais você tem aqueles bancos corridos, tem um monte, porque as pessoas querem ir, elas precisam ficar, né? Então acho que isso é uma questão importantíssima. Assim. Bom, essa praça, ela possui um acesso de metrô, né? E como você já tinha falado, né? Ela é lindeira à Avenida Ipiranga, né? A minha impressão é que ela é bem acessível, né? E aí, você falou do entorno que tem esse comércio mais antigos. Uma coisa que eu fiquei atento é que tem o prédio da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, né? Que está de frente para a praça. Como é que esse prédio se relaciona com a praça? Né? Além do atendimento, né, que deve ocorrer no prédio, existe algum uso que a população da cidade usa nessa Secretaria de Estado de Educação? Porque, por exemplo, no Rio tem um espaço que é a Cinelândia, né? E aí tem o teatro municipal, tem a Biblioteca Nacional, tem vários prédios ali voltados para esse espaço e tem os bares, né? Então meio que esse espaço público é um espaço de concentração também de manifestações, né? Mas também é esse espaço que congrega esse roteiro, parte do roteiro cultural lá da cidade do Rio, né? E aí, por exemplo, quando eu vi esse prédio, né, eu fiquei pensando, né, se ele tinha alguma relação com o espaço da Praça da República ou não, né? Aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, de como o prédio se relaciona com a praça. Esse prédio ele é bastante marcante, né? Se a gente olha o desenho da praça, você tem a praça como um retangulão de quase 2 quarteirões e um terceiro bloco, que é como se fosse mais um quarteirão, que é a Praça da República, que é o colégio que fica nessa praça, né? Esse colégio, deve ser da virada do século XX, eu não lembro a data dele exata, mas ele era um colégio bastante importante. Ele tinha inclusive uma parte atrás que já não existe mais, que era como se fosse a escola infantil, que parece que era muito bonito o projeto. Mas até onde eu sei, hoje, esse edifício, né, ele deixou de ser colégio tem bastante tempo e hoje ele é a Secretaria do Estado da Educação. Até onde eu sei, ele não tem praticamente uso público no sentido de não vai população lá fazer alguma coisa. Deve ir, sei lá, pessoas ligadas à escola, coisa assim. Eu, por exemplo, nunca precisei entrar nele, eu não sei como ele é por dentro. É um prédio bastante tradicional, né? Aquele clássico, com uma coisa meio como se fosse
é meio neoclássico, né? Tem algum Uhum. embasamento, janelinhas em arco, aquela coisa toda, coluninhas. Uhum. E ele é bastante imponente, né? Ele marca bastante a praça. Uma questão que tem, que eu sei é o seguinte, entre a praça, que é bastante ajardinada, tem bastante árvore, e a escola, tem uma fresta, porque ali, na verdade, era uma rua antigamente, né? Então, Tá. a escola não estava dentro da praça, ela passou a estar com a chegada do metrô. Que o metrô estava encaixado bem embaixo dessa rua e eles juntaram, que acho que foi um grande acerto, e a área mais livre da praça é essa, né? Então é a área mais de passagem, é bem onde está o acesso do metrô. Quando teve show de virada cultural ali, que eles montam um dos palcos, porque aí você tem, né, uma área livre, sem árvores. Mas o que eu vi de movimento ligado a essa edificação foi principalmente quando tem protesto, porque, né, questões de professores protestando contra o governo do estado, então circula ali em volta. Assim, ele tem uma presença, mas eu acho que não tem um papel tão vivo para a população como tem, por exemplo, o Teatro Municipal, quando tem a mesma biblioteca que eu falei agora há pouco, a Biblioteca Mário de Andrade, que é lá perto, que é um lugar que a gente vai lá, tem eventos, você vai para usar a biblioteca, tem várias coisas acontecendo. Nesse Entendi. sentido, acho que ele É um é. prédio menos, dialoga menos com a cidade, né? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos na minha experiência, sim. Tá. Ô, Marcos, vamos alternar para o Largo Ana Rosa, né? Eu acho que a gente fez uma conversa boa, né, sobre a Praça da República. Eu, quando for a São Uhum. Paulo, vou colocar ela no meu roteiro para poder ter essa experiência mais própria, né? Porque pelo Street View você consegue ver algumas coisas, mas eu acho que nada substitui a experiência presencial, né? E aí, com relação ao Largo Ana Rosa, né? A gente já tinha falado que ele está no bairro da Vila Mariana, né? E ele tem essa relação com a estação de metrô, né? Qual a história desse Largo Ana Rosa, né? Então, o Largo Ana Rosa, inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa para saber mais, porque ele é muito menos famoso do que a Praça da República, mas Sim. muita gente conhece, mas principalmente por conta do metrô. E eu sempre ouvi falar, né? Desde que eu sempre morei nessa região aqui em São Paulo, quase toda a minha vivência de São Paulo foi nessa região. Então, eu sempre ouvi falar que existia esse Instituto Dona Ana Rosa, que dá nome ao Largo Ana Rosa, que dá nome à estação. A gente brinca aqui em São Paulo que você cria uma estação de metrô nova, você cria um bairro, né? Então, se eu falar, geralmente eu falo para quem conhece bem São Paulo, eu falo, eu moro na Ana Rosa, todo mundo sabe onde é. Para quem conhece menos, eu falo, moro na Vila Mariana, que é um pouco mais fácil de localizar. Uhum. Mas então não existe um bairro Ana Rosa, mas existe a estação Ana Rosa. E esse instituto parece que existiu até o começo do século XX, não lembro se era anos. Inaugurou, parece que no final do século XIX, e não sei se até os anos 20, 30 existia esse instituto. Enfim, não fui muito a fundo na minha pesquisa histórica, mas eu sei que, pelos que eu achei nos mapas, acho que até 1930 ele estava lá e nos anos 50 já não estava mais. Então, em algum momento, o instituto foi demolido e movido. Hoje ele existe num bairro bem fora de São Paulo, já não lembro onde fica. Então, o instituto em si eu nunca vi. Era um instituto meio ligado a uma família em questões religiosas, alguma coisa assim. Mas era um colégio, assim, pelas fotos que eu vi, assim, uma coisa até não tão grande quanto a escola que tem lá na República, mas similar, assim, com um ar neoclássico e tudo mais. E tinha essa pracinha na frente, que era o Largo Dona Ana Rosa, que pelas imagens que eu encontrei, que foram poucas, era uma pracinha bem simples, assim, um quarteirãozinho pequeno, com um jardinzinho, assim, acho que nada demais, no cruzamento das principais vias da região, que na época passava o bonde, hoje passa o metrô da linha... Tem uma curiosidade que as duas praças têm estações de conexão, né? Então lá na República a gente está na linha vermelha com a amarela, e aqui a Estação Ana Rosa é uma conexão da linha azul com a verde. E a linha azul é a primeira linha do metrô, né? A mais antiga. Então é uma região bastante movimentada, na beira do centro, mas é uma praça muito menor que a Praça da República. A questão toda, o que me faz trazer essa conversa, é que eu fico um pouco triste, porque essa praça que existia antes, eu nunca vi ela, parecia ser uma praça mais aconchegante, seria uma praça que talvez desse para ir com as crianças e ficar lá, mas como
A construção do metrô se dá nos anos 70, né? Começa em 68 e começa a inaugurar entre 72 e 74. E aí essa praça desapareceu e virou uma praça que está sobre a estação do metrô. Então a estação do metrô está por baixo e a praça foi inteira reformulada. E muitas das praças, não só praça, mas muitos lugares onde o metrô se instalou, principalmente no começo, elas foram bastante mexidas pelo metrô, né? Aí entra um pouco do meu lado pesquisador de metrô, que assim, né? No começo, principalmente a primeira ali no metrô, foi quase toda construída pelo aquele método vala a céu aberto, né? Você cavoca tudo, constrói e tampa de novo, que é o método mais destrutivo que existe. É o mais barato, é o mais simples, é o túnel mais raso, mas você precisa abrir toda a superfície. Então toda essa região, Vila Mariana, Paraíso, até Liberdade, até quase o centro, foi tudo rasgado. Foi desse jeito, né? Quem tava lá, viu, meu pai, por exemplo, conhecia a cidade nessa época, nos anos 70. Diz que era um transtorno, assim, fica aquele monte de canteiro de obra, fecha a avenida, vira um caos, assim. E aí depois se devolve e tampa de novo. E aí a própria via principal, que aqui nesse pedaço é a Rua Vergueiro, ela era uma via mais ou menos estreita e ela foi duplicada por conta disso, porque já que já desapropriou, até hoje ela tem uma configuração um pouco estranha, assim, porque fica uma via um pouco larga, e uns restos de desapropriação, sabe? Aqueles meio quarteirão, umas coisas esquisitas, assim. Sei. Tem uns fundos de lote, assim. Então, que eu demorei para entender. Falei, por que assim, tem um quarteirão meio estranho, meio estreito? É por conta disso. E aí eu tô falando isso porque o Largo Ana Rosa foi inteiramente reconstruído por conta disso. Então, a praça que tá hoje não tem nada a ver mais com a praça anterior, é só no mesmo lugar, mas não sobrou nada dela. E isso aconteceu em muitos lugares ao longo da linha do metrô, exceto na região mais central, que ela passa com aquele túnel, a tuneladora, que o pessoal chama de shield, ou de tatuzão, né? Que aí ele passa mais profundo, então você não precisa abrir por cima. Mas, por exemplo, menos a praça... invasivo, né? Exato. Só que é uma tecnologia muito mais complexa e na época não era comum, então foi usado pouco. Hoje em dia o pessoal usa bastante já, porque é mais corrente, mas é bem mais caro. E eu tô dizendo isso porque a Praça da Sé, que a Praça da Sé é o Marco Zero de São Paulo, né? O centro de São Paulo mesmo, o pessoal fala é a Praça da Sé. Essa linha azul passa pela Praça da Sé, e lá a praça também foi inteiramente reformulada e muito mais agressivamente até que a Ana Rosa. Mas a Ana Rosa é quase que uma versão miniatura do que aconteceu lá. Porque lá era a praça central, então a estação é enorme, a estação da Sé é gigantesca, assim. Mas você acha que o tratamento foi melhor ou pior? Eu acho que os dois foram ruins de formas diferentes. Entendi. Então, o contraponto disso é com a República, que eu acho que na República, porque teve muita briga que a Praça da Sé foi muito destruída, a República eles destruíram menos. Ah, tá. A inserção do acesso da estação de metrô, né, ela é um acesso até bem compatibilizado com o restante do espaço público, né? O espaço público parece que foi menos modificado, né, por conta da estação de metrô. Mas já no Largo Ana Rosa, né? A impressão é que, tipo assim, eles refizeram a praça, mas refizeram de uma maneira que eles não consideraram que aquilo ali deveria ser um espaço para ser apropriado, né? E meio que tem vários elementos de concreto que conformam a praça, dificultando as pessoas do entorno para poder acessar ela. Tem poucos pontos de acesso. É um negócio mega esquisito, né? O acesso da estação é bom. Essa é uma crítica que eu tenho. E assim, eu digo, não é o meu tema de pesquisa sobre o metrô, mas eu sei que tem gente que pesquisa isso, então deve ter gente que poderia discorrer mais sobre a questão, a relação do metrô e do paisagismo, né? Desse desenho urbano do chão. Que eu acho que eles erraram muito nessa primeira linha. A Praça da Sé ficou problemática depois de ser reconstruída. Só que a Praça da Sé daria um assunto à parte, como eu conheço bem lá, mas eu não circulei tanto quanto a Praça da República, mas ela teve toda uma história que ela teve uma demolição muito grande de edifícios que estavam... Na verdade, a Praça da Sé eram duas praças que virou uma só. Então tinha a Praça Clóvis e Bevilacqua, a Praça da Sé que juntou, virou uma só. Ela ficou super perigosa por uma coisa parecida com a da Ana Rosa, que é de criar muita fragmentação do espaço dela, muitos espelhos d'água, jardins que
deixam muito picotada, então dificultou o uso, propiciou as pessoas ficar morando lá. Coincide com um período também que aumenta isso, né? Quando a gente fala anos 70 é o auge da metropolização, então começa a ter mais morador de rua, começa a ter muita migração e gente ficando desempregada. Então assim, é um combo de problemas, mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque na República, um dos projetos iniciais era demolir a escola que tá lá e talvez uma parte da praça para implantar a estação. Então seria parecido com o que se fez na Sé, que é destruir a praça inteira e fazer de novo. E aí, à época, por contraponto, teve gente que brigou. Então a estação da República, ela tá mais espremida porque fizeram caber embaixo da Avenida Ipiranga e naquela ruazinha que é onde tem aquele trecho de praça que tá aberto, que eu falei hoje, que na frente da escola. Então a estação, ela é mais espremida, mas ela funciona bem. Se você olhar a estação por baixo da praça, ela tem um formato meio em T, que as duas estações estão cruzando, mas de forma descentralizada. Na Sé, as duas estações cruzam de forma bem centralizada, então ela é uma cruz. Funcionalmente para a estação é muito melhor, ela é mais fácil de resolver, só que eles destruíram a praça inteira para fazer isso, então hoje isso é considerado um problema. Na época era uma solução, vamos priorizar o transporte. E eu acho que é um pouco isso que aconteceu em várias praças. A praça da Estação Paraíso também ficou uma praça bastante ruim. Várias praças que o metrô fez, elas são muito funcionais no sentido técnico e não são boas praças, né? Então, Largo Ana Rosa, é isso que eu tô falando. Eu moro aqui na região, sei lá, uns 15 anos, assim. Eu nunca entro nessa praça, assim, não tem... Ela tem uma espécie de uns círculos ali no meio que tá trancado por uns desníveis que... É bom para a estação lá embaixo, porque é um lugar onde entra ventilação, iluminação natural, mas é uma praça que mora gente, que é super perigoso, assim, essa região em volta da praça, eu ando por ali porque eu conheço a região, mas tem muita gente que não anda na praça, prefere andar do outro lado da rua. Entendi. É um lugar onde tem assalto de carro, porque é um semáforo ali muito movimentado, aí o pessoal que anda de carro por aqui já fala, nesse semáforo é aquele que você não chega e vai de uma vez, você vai chegando e vai diminuindo, mas não freia. Você não fica na faixa da esquerda, que é do lado da praça, porque o cara vai vir te assaltar, sabe? Assim, E tudo isso, consequência de uma praça do metrô, assim, é muito triste pensar nisso, sabe? Muito triste mesmo. Né? Outra coisa que marca muito essa praça é o terminal de ônibus, que é de frente para a praça, que era um quarteirão tinha edifício, né, que foi demolido, e foi feito um terminal de ônibus, que é bastante icônico. Esse terminal da Ana Rosa e da Vila Mariana, que é o metrô seguinte, eles têm um desenho bastante bonito, assim, de cobertura de concreto, que é uma casca de concreto, que é aquele paraboloide hiperbólico, né? Então você faz uma forma torcida que ajuda a estruturar, então ele é bastante esbelto. Eu acho bonito, assim, mas é um bonito papo de arquiteto, né? Não sei se a população acha bonito, porque é bem simples, assim. Eu acho bonito enquanto solução estrutural. Do jeito como a gente olha as coisas, né? Toda a linguagem do metrô de São Paulo é muito concreta aparente, é uma coisa muito da época, né? E a população em geral, quando eu converso com pessoas que não são arquitetos, o pessoal não gosta tanto, assim, eles acham que não tá terminado, assim. Mas eu acho bonito, assim. Eu também acho bonito. Mas eu acho triste também, porque esse terminal ele fazia um pouco às vezes de praça, por ser um terminal razoavelmente movimentado, o pessoal ficava lá sentado, tinha banquinho, né? Tinha uma certa função, acabava tendo mais uso do que a praça em si. E ele, apesar de estar separado, é quase uma continuação da praça, né? E aí eu tô falando isso porque não faz muito tempo eles fizeram uma concessão do espaço para botar quiosques. Então a imagem que você vê hoje lá no Google Street View, né? você vê que tá super apertado, porque encheram de quiosques, só que os quiosques quase não têm uso, porque eu não sei se erraram no dimensionamento do tamanho do negócio, então enfiaram muito quiosque e tá quase tudo desativado. A última vez que eu olhei tinha 2 funcionando e uns 10 fechado, assim, então acho que não tinha tanto interesse, assim, de botar a lojinha lá. E também porque foi aberto logo antes da pandemia, então quando começaram a construir veio a pandemia, então não sei se isso deu um baque também. Mas, enfim, foi essa coisa que eles inventaram novos negócios para enfiar lá e acho que não tem muito uso. E é triste porque fechou muito o espaço do terminal e tirou os bancos, que era uma das coisas que o pessoal usava. Tinha uns bancos de concreto corrido que eram simples, não eram super aconchegantes, mas quem estava esperando o ônibus sentava e esperava. Agora não tem mais onde sentar enquanto espera o ônibus. E ficou apertado, assim, ficou uma coisa um pouco triste, assim. Antes tinha uma visibilidade que você via através dele, né? Então toda a coisa da cobertura ser muito esbelta e ter um vão grande se perdeu, assim.
Tem uma história que eu gosto de contar, que eu descobri recentemente, que a banda Ira, né, aqueles Edgar Scandurra, o Nas, eles são da região da Vila Mariana. Sim. E aí eles cresceram por aqui. Aí eu vi recentemente uma entrevista que o Nazi, o Scandurra conta que ele escreveu aquela música Eu Envelheço na Cidade, sentado nesse terminal, que ele tava lá pensando na vida, tava fazendo aniversário e tudo mais. Ele tava no terminal Ana Rosa quando ele compôs essa música. Não, assim. que doido, né? Eu gosto de lembrar disso, assim, que os espaços às vezes criam essas oportunidades, né, da gente ter essas reflexões, né, e às vezes poder fazer coisas bacanas também, né? Sim. Eu particularmente, quando eu vejo esse seu relato aí do Largo Ana Rosa, da Praça da Sé e da Praça da República, né, eu acho que já para encaminhar para a gente poder fechar a nossa conversa, né, e aí depois eu vou pedir para você fazer algumas considerações finais, mas a minha impressão, sabe o que é? É que você trabalha com transporte, né? Trabalha com planejamento de transporte. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né? E também no Rio, a gente tem uma percepção que as intervenções voltadas para o transporte coletivo, elas nunca são muito cuidadosas, sabe? Eu acho que sempre tem um discurso, que é um discurso forte, né? Que é o seguinte, as pessoas têm que chegar mais rápido, têm que levar essas pessoas com maior velocidade, né? Porque elas perdem muito tempo no transporte coletivo. E aí o metrô vem, aí, por exemplo, no Rio, né? Recentemente teve a implantação do BRT, né? Que ampliou a questão da capacidade do transporte coletivo. Aqui em Belo Horizonte teve o MOVE, né? Que é o BRT aqui de Belo Horizonte. Então, diversas cidades têm, né, essa pauta com relação à questão do transporte coletivo. Então, essas cidades, né, elas justificam nessas intervenções e são intervenções muito pouco cuidadosas, né? E aí, quando você fala dessas praças, de como teve essa coisa na Praça da República e nas outras praças, eu vejo que a gente tem que estar mais atento a isso, né? Os profissionais que trabalham, a população que recebe esses serviços, né? Porque o que acontece? É importante você ter a implantação das modalidades de transporte coletivo, né, e tudo mais, mas elas têm que estar bem integradas com esses espaços. E é isso também, né? É que nem eu tinha comentado, né? Você vai implantar um equipamento numa praça, aí aquela praça perde um pouco de espaço. Aí você faz uma implantação de um metrô, de um BRT. E aí, para viabilizar a modalidade, né, você tem que ou desfazer uma praça ou mudar muito, né, a concepção dela, e às vezes a resposta que você vai dar no desenho daquele espaço não é uma resposta boa. Então, isso me incomoda bastante, sabe? Eu, por exemplo, a última intervenção que eu vi, né, com relação à questão de modalidade de transporte coletivo, né, e de várias modalidades de transporte, que eu achei que foi interessante, foi o Boulevard, né, lá no Rio de Janeiro, né, o Boulevard Olímpico, né, que é isso, né, eles derrubaram um elevado que era histórico na cidade, que era uma área residual intensa na cidade, e transformaram num boulevard de espaço público, né, de acesso à população. Então, a gente tem poucas ações assim na cidade, né, que consigam conciliar bem essa questão da intermodalidade com os espaços públicos da cidade, né? Eu acho que é um desafio para nós arquitetos, para as prefeituras, né? Para aqueles que vão implantar essas intervenções, sabe? Eu acho que essa sua fala, ela me traz isso, né? E me traz essa reflexão. Eu acho que tem 2 ou 3 questões bem importantes dentro disso que você falou. Assim, eu tô totalmente de acordo. E aí a gente tá entrando um pouco mais no que é o meu campo de pesquisa, assim, né? Que é essa escala mais do planejamento. Eu vejo alguns pontos onde esse problema pode acontecer, assim. Porque acho que ninguém propositalmente fala, vou projetar um espaço ruim, sabe? Isso não existe. Ninguém fala, vou fazer uma praça que as pessoas não usem, assim. Não existe essa maldade, assim, né? Deve ter um outro maluco, entendeu? Mas não é isso que as pessoas fazem.
O que acontece muito, que eu vejo, e aí muito na área dos transportes, com certeza, né? O que você fala de BRT, de outros projetos, principalmente projetos de infraestrutura mais pesada, mas não só transporte, acho que grandes obras como um todo, né? Eu também já trabalhei com obras de engenharia de viadutos, pontes, sabe, túneis, coisas desse tipo. E é uma visão assim, aí vou fazer a nossa famosa rixa com os engenheiros, assim, né? Eu já trabalho ainda muito com engenheiros. Eles têm uma visão muito funcionalista, assim, e pouco cuidado com o lado mais humano da coisa, sabe? Assim, então parte de baixo de viaduto, boca de túnel, que sempre fica um lugar meio caótico, é porque você faz a obra mais eficiente possível, com o menor custo possível, com a estrutura toda super eficiente, e o resultado urbanístico daquilo, do pé no chão, para quem anda, é terrível, né? Você sabe que aqui em Belo Horizonte a gente tem um nome para isso? Como é que é? Baixio de viaduto. É bem isso, assim. Acho que todo mundo já teve uma oportunidade todo mundo que vive numa grande cidade já passou embaixo de um viaduto e já quis morrer ali. Você fala, nossa, agora que alguém vai me matar, vai sumir com o meu cadáver, nunca. Porque são lugares esquisitíssimos, assim, né? Assim, são lugares que tendem a ficar muito ruins. Claro que esses são talvez os piores, mas em torno de ferrovia, em torno de terminal de ônibus, sempre que você tem uma obra de infraestrutura um pouco mais pesada, são lugares sensíveis, né? O terminal Ana Rosa, por exemplo, é um terminal relativamente pequeno, então ele não chega a ser ruim, mas ele tem uma relação um pouquinho ruinzinha com o entorno, tem outros melhores. Mas para fazer mais legal que isso, exige mais cuidado no projeto, e aí a gente, arquiteto, é fundamental brigar por isso, mas exige mais custo também. Aí entra um segundo ponto. Então, tô falando, reclamando dos engenheiros tentando jogar a culpa neles, mas a culpa é nossa também. O que a gente, arquiteto, pode fazer a respeito? A gente tem que brigar para trazer uma visão que os engenheiros não são, eles não estudam para ter esse olhar mais humano. Eles sabem otimizar como engenheiro. Claro que tem engenheiros melhores ou piores para entender isso, mas eles são os caras que resolvem a estrutura, o conta, eles fazem o negócio funcionar super bem, assim, no que eles são treinados, eles são excelentes. A gente tem que estar lá junto para brigar por esse olhar mais humano, e aí eu acho que, eu falei um pouco aqui do termo desenho urbano, né, que a gente acho que já virou corrente, apesar de ser um pouco polêmico, que é esse projeto de escala pé no chão, mas de áreas livres, e o paisagismo, né, acho que são duas disciplinas que estão muito interligadas, e que para mim elas são fundamentais, que é onde você pula do planejamento para o projeto, né. E aí é um projeto um pouco maior, porque não é um projeto de edifício, mas é um projeto de áreas livres. Esse é um projeto que a gente tem que brigar, assim, para ele existir para tudo, para estação de BRT, para terminal de ônibus, para viaduto, sabe? A gente não pode perder. Isso custa mais caro, isso não tem como. E aí o terceiro ponto que eu vejo de problema é assim, a gente vive, principalmente em termos de obras públicas, a gente vive sempre no cobertor curto, né? Ah, mas não tem dinheiro, tem que fazer mais barato. Aí sai sempre o pior resultado possível. A gente tem que conseguir brigar para que exista condições de fazer melhor, porque isso vai gerar lugares mais perigosos, isso vai gerar outros problemas no futuro, e aí sempre é uma coisa de, depois a gente vê isso tem que ser feito junto, né, assim, acho que é um depois problema. Custa mais caro, né, para você remendar, porque você faz, aí não fica bom, cria problemas de ocupação, sabe? Eu acho que esse custo adicional que vem justamente desse olhar mais preocupado, ele é barato, porque geralmente quando você faz uma série de intervenções, você vai criando conflitos na cidade por conta da solução, depois você vai ter que refazer, né? Ou você vai ter que ficar batendo cabeça com aquilo diversos anos, entendeu? O que eu acho difícil é que às vezes esse custo a mais, ele não é tão visível, porque às vezes ele não é um custo que volta da onde veio. Então, por exemplo, eu tinha uma verba para fazer um terminal de ônibus. Sim. E aí eu fiz, ele funciona, ele é dimensionado corretamente, os raios de curvatura do ônibus, as capacidades de parar o ônibus, tá tudo certo. Só que ele ficou um entorno terrível e faz um semáforo super demorado para o ônibus entrar e sair, faz um cruzamento que fica com muito movimento de carro porque estrangulou, sei lá. Aí as consequências disso pelos próximos 10, 15, 20 anos, o que vai ser? A região vai ficar perigosa, então vira um custo de segurança pública, sabe? Aí pessoas vão ser assaltadas e aí falta, sei lá, tem que ficar enfiando policial o tempo todo e criando posto do lado ali. Circulação de pedestre mais insegura, né? Pessoas... Exato. Custos na saúde pública, porque pessoas vão ser atropeladas, sabe? Assim, você cria outros custos que
que a pessoa que fez o terminal não sabe que aquele custo é dela, mas é. Isso a gente tem que ter essa noção, assim, custo de atropelamento de saúde pública é um custo de urbanismo, de arquitetura e de transporte. A gente não contabiliza isso, mas isso é crucial, assim, isso é uma coisa muito crítica no Brasil. Assim. Eu também concordo. Acho que isso é uma coisa que tem que estar na nossa pauta, né? E a gente tentar sempre pautar isso nos trabalhos que a gente está envolvido, né? Mas, ô Marcos, vou deixar agora para você fazer suas considerações finais para a gente poder terminar aqui a nossa conversa. Tá bom. Bom, antes de tudo, eu vou agradecer pela conversa. Assim, acho que eu gosto muito de falar de cidades, gosto muito de refletir. E calhou bem, porque, por exemplo, essa região da Ana Rosa é uma região que eu nunca estudei, assim, academicamente falando, ou como trabalho, mas é uma região que eu vivo aqui, eu passo sempre nesse largo, e eu reflito muito sobre ele, então calhou bem, assim, ele está num momento que está tendo muita mudança, que aqui tem uma região que está tendo muita construção nova de edifício, então eu tenho, toda vez que eu passo por ele, eu fico pensando assim, nossa, o que estamos fazendo dessa cidade, assim, né? O que está acontecendo aqui? E essa coisa de ficar na praça também, eu fico pensando. Então, essas reflexões que você está levantando, tanto na conversa aqui, quanto com outras pessoas que está conversando, acho que são fundamentais, né? Aquilo que eu falei lá no começo, a gente não pode perder essa esperança de usar esses espaços públicos. E eu fico triste que me parece que em São Paulo as pessoas estão desistindo, assim. Eu conheço gente que está saindo de São Paulo porque quer viver uma vida mais na rua, na praça, e vai buscar isso em outras cidades, que também é uma forma de buscar isso e quer recuperar isso, né? Uhum. Mas eu acho triste que em São Paulo tem uma tendência a perder, então estou tentando também colocar isso como uma agenda até minha, né, de brigar por isso. Eu acho legal que você está trabalhando por isso também, acho que isso é fundamental. E, sei lá, no mais, acho que daria pra gente ficar conversando horas e horas sobre cada um assunto. Você viu que se começar a entrar no tema transporte, acho que a gente até se perde, então não queria muito falar tanto de metrô e de transporte, porque aí é outro assunto, etc. Talvez em outro momento a gente converse sobre isso. Tentei focar mais nas praças, que era o assunto que acho que já deu para conversar Talvez bastante. A gente faça um podcast só para falar sobre isso. Já cheguei a participar de alguns, assim, falando sobre mobilidade, coisa assim. Tem alguns amigos também que pesquisam um assunto. Que bom. Mas é um tema ainda que eu acho que até tem pouco, assim. Acho que urbanismo como um todo tá aparecendo, mas acho que a gente, planejadores urbanos, acho que ainda tá engatinhando nessa coisa de ocupar espaços na internet. Então, fico feliz que você tá fazendo esse trabalho também. Ô Marcos, eu fico muito feliz, né, por você ter aceitado o convite aqui do As Pracinhas, né? Eu sempre falo que uma das dificuldades que eu tenho, né, é justamente ter convidados, né? Porque a gente está o tempo todo pautando, então eu te agradeço, né? Eu acho que essa sua fala, né, trouxe boas coisas para a gente pensar, para quem está escutando o podcast, para a gente mesmo, né, que fez essa conversa, né, sempre estar refletindo como é que a gente pode estar melhorando, né, essa relação, né, dessas grandes estruturas, como você falou, né, com os espaços públicos. Porque eu acho que é sempre assim, né, o espaço público é sempre o mais frágil na cadeia, né, quando você faz essas intervenções. As praças, elas podem ser substituídas por prédios, por viadutos, por estações de metrô, por linhas de BRT, né? E, na verdade, o ideal é a gente realmente ter esse olhar que você colocou aqui, um olhar mais preocupado, né? Bom, pessoal, eu vou deixando um recado aqui, né? Compartilhem o podcast, né? Passem a palavra para alguma pessoa, né, que tenha interesse sobre o assunto, para a gente ter mais gente ouvindo, mais gente tendo contato com essa conversa bacana que eu tive aqui com o Marcos, tá certo? Eu vou deixando um abraço para vocês, tá certo? E fiquem bem. Editado por Mauro César.